Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo, melhor semana. Receba que tudo está bem aí na sua vida. Receba que o dia hoje está bem tranquilo, debaixo dos cuidados do nosso Pai, debaixo dos cuidados do nosso Deus, porque o Evangelho diz que Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado. Temos aí um serviço angelical, não é isso? Enviado por Deus. O salmista já falava, não é isso? Que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Nós que somos filhos, nós que somos espíritos predestinados desde antes da fundação do mundo. Isso, abençoado, não é pouca coisa. Nós temos um serviço que nos guarda. Muitas das vezes passamos aí por situações e você fica se perguntando da onde é que veio a solução, o que foi que aconteceu, e aqueles que não entendem, aqueles que não creem, dizem que foi sorte. Não é isso? Olha, que pessoa de sorte. Não, abençoado. Você não dá sorte e você também não dá azar. Você tem um Deus que cuida de você. Olha que privilégio, não é isso? Temos um serviço, um cuidado. Por isso, abençoado, que Deus mesmo nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Pare e pense, você é um filho. Ele pagou por você um preço muito excelente. Então você acha que Ele, agora, depois do que Ele fez por você ali na cruz, depois que Ele ter escrito seu nome ali no livro da vida, será que ia esquecer de você agora? Deixaria você lançado aí à sorte? Se Ele se der bem? Não, abençoado. Nós estamos guardados, nós estamos cuidados pelo próprio Deus. Então seja bem-vindo aí à nossa transmissão, seja bem-vindo a ministração da Palavra da Graça. Recebo que tudo está bem aí na sua vida. Recebo que você se sinta bem, e o que você vai ouvir hoje, faça bem aqui na sua mente. Porque o nosso cuidado, o nosso trabalho aqui é esse, é falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus. E te peço, se você está vendo a nossa mensagem aí por uma gravação, pelo Facebook, pelo YouTube, ou de outra maneira aí, eu peço a você que compartilhe as mensagens. Peço a você que, se ainda não o fez, que se inscreva aí no nosso canal, para que a palavra corra e seja glorificada. Esse aqui é o nosso trabalho, abençoados, que a palavra corra e seja glorificada. A nossa intenção aqui, o nosso intuito aqui não é financeiro, não é ganancioso, porque no que diz respeito a dinheiro, nós temos aí o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, e somos sustentados por Deus, e tudo está bem na nossa vida. O nosso trabalho aqui, a nossa vontade, vamos até falar a respeito desse assunto aqui, já, é que a palavra corra, seja glorificada, e a mente dos abençoados, né, sejam libertos dessa mentira chamada religião. Hoje estaremos falando aqui a respeito de um assunto bem tranquilo. Que assunto é esse? Salvação para o crente. Isso vai ser hoje, agora, nesses poucos minutos que estaremos aqui. Mas para a semana, na nossa próxima reunião, eu gostaria de adiantar já o assunto pelo qual nós estaremos aqui falando, que é um assunto bem importante, que diz o seguinte: do inferno ninguém pode se salvar. Olha, se você é um que vive aí receoso com o inferno, com medo de ir para o inferno, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria, e vamos mostrar isso segundo o Evangelho da Graça de Deus, não segundo a nossa opinião, abençoados. Por favor, o que nós falamos aqui não é segundo o que nós pensamos, o que nós queremos, mas é de acordo com o Evangelho da Graça. E vamos mostrar aqui no Evangelho que do inferno ninguém pode se salvar. Isso na próxima reunião. Eu recebo que seja na próxima quinta-feira, se nosso Pai assim o permitir, não é isso? Mas hoje vamos aqui estar falando a respeito da salvação para o crente. Salvação para quem? Para o crente. Veja bem, não é salvação para o perdido, para o ímpio, para quem não quer nada com Deus. Não. É salvação para o crente, à luz do Evangelho. Então vamos ler aqui um versículo bem importante, bem conhecido nosso. Já agradeço a você que está aqui ao vivo, que está nos assistindo. Muito obrigado aí pela sua audiência, e te incentivo mais uma vez a compartilhar
a mensagem, te incentivo a se inscrever aí no nosso canal para que a palavra corra e seja glorificada. Primeira carta que o apóstolo da graça, o único apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 1, o verso é o verso 21. Vamos ler aqui todos juntos. 21. Visto como na sabedoria de Deus, veja que não é a sabedoria dos homens abençoados, é a sabedoria de Deus. Alguma coisa fora do conhecimento humano. É alguma coisa que o homem comum não pode entender por si só. É a sabedoria de Deus. Então ele diz aqui, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então o que foi que aconteceu? Que pela sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus. Mas o que foi que Deus fez? Aprove a Deus, quis Deus. É importante que você entenda isso, abençoado. Tudo que aconteceu, tudo que foi feito, foi tudo de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma coisa que a religião ela diz, não, você tem livre-arbítrio, você pode escolher a Deus, você pode querer ser filho de Deus ou não. Mas o Evangelho diz que aprove a Deus. Deus quis. Deus é soberano, então ele quis. O que foi que Deus quis? Deus quis salvar quem? O ímpio. Quem diz o apóstolo Paulo? Salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, a pregação é uma loucura. Por que é uma loucura? Porque, abençoados, é a sabedoria de Deus. Para a mente natural, para a mente humana, a sabedoria de Deus é uma loucura. Não tem como o homem natural entender. E veja bem, quando nós falamos, e nós falamos bastante, falamos com alguém, da religião principalmente, né? Nós falamos com muitas pessoas a respeito do Evangelho, quando nós falamos a respeito sobre a salvação, quando nós falamos, olha, a salvação, se entende e se fala, se ensina que é a salvação eterna do Espírito. Porque a religião, nossos irmãos da religião, nós mesmos, quando estávamos lá na religião, a única salvação que nós conhecíamos era a salvação do Espírito, que um dia eu iria morrer e se eu tivesse feito as coisas certinhas, então eu iria para o paraíso, eu iria morar com Deus, mas era a única salvação que nós conhecíamos quando falávamos sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Mas aqui no versículo 2, olha bem no versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, não é versículo 2, versículo 21, olha, diz que aprove a Deus, Deus quis, olha só, Deus quis salvar os crentes. Então, abençoados, se são crentes, entendes o quê? Que são ímpios, que são perdidos? Não. Se são crentes, nós entendemos que já são salvos. Não, porque um crente ele não está perdido, o crente ele é salvo. E aprove a Deus a salvar exatamente a estes, os crentes. Assim, ensina a religião, para você ser salvo, tem que ser crente. A religião fala assim, olha, se você quer ser salvo, se você quer ser um filho de Deus, então, olha, você tem que ser crente. Você não pode seguir para outro caminho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e coloca uma série de normas, exigências e proibições para que você possa ser crente, aí então você ser salvo. E olha, uma coisa bem séria que nós vemos aqui no Evangelho da Graça de Deus, é que o trabalho do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, era salvar quem já era salvo. Olha que trabalho interessante que tinha o apóstolo Paulo. A função dele, ele foi chamado por Deus para salvar quem já era salvo. Não era para alguém aceitar a Jesus como Salvador e se salvar. O apóstolo Paulo, ele nunca fez esse apelo, olha, aceite a Jesus como Salvador para que você seja salvo. Ele nunca fez esse apelo para ninguém, porque os discípulos de Jesus de Nazaré já faziam esse trabalho, não é isso? Que Pedro, principalmente Pedro, falava, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, a intenção desse arrependimento para se salvar. E Paulo nunca fez esse trabalho, porque o trabalho de Paulo era salvar aqueles que já eram salvos. Olha que coisa interessante. Agora, o nosso trabalho aqui, vamos avançar um pouquinho no tempo, vamos avançar aí mais ou menos quase 2000 anos, o nosso trabalho é salvar os nossos irmãos da doutrina da religião.
Esse é que é o nosso trabalho. Nós fomos salvos e agora nos estamos colocando a salvar os nossos irmãos que estão lá na religião e que ensinam obras para fazer obras, a lei de Moisés, para se salvar. O nosso trabalho é esse, é explicar para os nossos irmãos da religião que não precisa fazer obras da lei para se salvar. Porque os abençoados vivem fazendo obras, pensando que vão se salvar. Fazendo as obras da lei é para que Deus possa vir salvar. E o apóstolo Paulo, ele fala aí, né? Salvação para o crente, para aquele que já é crente. Então vamos ver do que se salva, não é isso? Quando o apóstolo Paulo ele fala salvar os crentes, está falando, abençoados, de um conhecimento. É isso que é salvar o crente, é salvar no conhecimento aqui, ó, aqui dentro da sua mente, no seu intelecto, na sua forma de pensar, na sua forma de falar. Isso que é salvar o crente, porque crente você já é. Crente, todo filho de Deus porque isso já veio desde antes da fundação do mundo. Paulo está falando de um conhecimento que é a loucura da pregação, que é a sabedoria de Deus, mas que a religião, que os crentes, qualquer um aí da religião, não conhece essa sabedoria. Eu quando estava lá na religião, eu não sabia essa história de abençoado, de perfeito, né? Isso eu não... Predestinado, então, abençoado, isso aí nunca tinha ouvido falar. Passei quase 35 anos lá na religião, participei de tudo que a religião pode oferecer, mas nunca tinha ouvido falar que eu era um predestinado. Não da forma do evangelho, que diz o apóstolo Paulo que é a loucura de Deus, não é isso? Você ser um predestinado é uma loucura de Deus. Olha, e tem coisas que a religião não conhece de forma alguma. E uma que chama muito a nossa atenção está em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Nós falamos aqui, eu acho que todas as nossas reuniões aqui, todas as nossas ministrações, nós estamos falando desse verso. E a religião não conhece. O que diz Romanos, capítulo 10, versículo 4? Diz que o fim da lei, olha só, o fim da lei. Então está dizendo que a lei teve um fim, acabou. Está escrito, Romanos, capítulo 10, versículo 4. Diz que o fim da lei é Cristo. Olha, não diz que vai ser e não dividiu a lei em pedaços, como fez a religião, mas está escrito que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, de todo crente. A lei acabou para todo crente. Se você é um crente, eu recebo que você seja, para você, diz o Evangelho, que a lei acabou. É isso que está escrito, abençoado. Porque a religião, eu aprendi lá na religião, que eles dividiram a lei em pedaços, fatiaram a lei. Então diz, não, essa parte aqui teve fim, essa aqui não acabou ainda segue. Ô, abençoado, eu não sei, né? Eu aprendi a ler, escrever, mais ou menos 6, 7 anos de idade, já passei dos 30, e está dizendo aqui, o fim, artigo definido, o fim da lei, diz toda a lei. Se é lei de Moisés que nós estamos falando, se é a lei de Moisés, precisamos entender que essa lei já terminou, essa lei já acabou, porque está escrito. Esse aqui era o trabalho do apóstolo Paulo, salvar a mente dos abençoados lá, explicando para eles que a lei já havia acabado. Salvar a mente aqui, acabar. E esse é o nosso trabalho hoje aqui, falar para os nossos irmãos, para os crentes, que o fim da lei é Cristo. Não tem mais lei. O crente acabou. Se você é crente, você não pode estar seguindo a lei. A base do ensino aí da religião, de qualquer denominação, de qualquer religião, qualquer uma que você conheça aí, que você já participou, que está vendo em qualquer lugar, a base do ensino dessa religião é a lei de Moisés. É incrível isso, abençoado, uma coisa assim, fora de série, porque os abençoados estão perdidos. É a esses que nós procuramos salvar com a loucura da pregação, com o evangelho da graça de Deus. Você pode ver, se você participou da religião, assim como eu participei, em todas elas tem algum tipo de batismo. Principalmente na religião católica, na religião chamada evangélica, tem o batismo nas águas, não é isso? Está escrito lá, estão fazendo batismo nas águas. Tem a chamada Santa Ceia. Quantas vezes, abençoado, que eu participei da Santa Ceia?
E não é para fazer porque o fim da lei, o fim da Santa Ceia é Cristo. Dízimos abençoado a minha vida toda, 30 e poucos anos ali, ó, fiel, sempre fui fiel no dízimo. E o Evangelho diz que o fim do dízimo é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Acabou, não tem mais, é salvar sua mente dessa mentira. Jejum, abençoado jejum também, ó, acabou, tem que ser salvo na mente disso aí. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, nós lemos aqui inúmeras vezes, várias vezes, diz que é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos a perfeição. Se você continuar nessa lei de Moisés, nesses rudimentos de Jesus de Nazaré, que são exatamente esses que nós falamos aqui, batismo, ceia, dízimo, jejum e muitos outros, são 613 mandamentos, você não vai se ver perfeito, a sua mente não vai estar salva com a perfeição, você vai sempre se ver em culpa. Olha, é terrível, abençoado, é uma coisa muito triste quando nós encontramos com um crente, não é isso? Porque a ideia é salvar o crente, é ver um crente que se acha culpado. Não, é minha culpa, minha máxima culpa, o culpado foi eu que deveria morrer naquela cruz. Abençoado, isso é muito triste, porque o abençoado está perdido, completamente perdido. Como diz aí o nosso irmão, mais perdido do que cego em tiroteio. Não é isso? Não sabe para que lado vão, não sabe nada, porque estão perdidos. É necessário salvar esses crentes abençoados. O sistema religioso está perdido completamente, na lei de Moisés, e alguns nos falavam, não, mas isso aí foi lá no tempo lá de Paulo, porque não, hoje em dia mudou tudo. Vamos ver se é isso que diz o Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 15, olha o que diz. Veja o que diz o Evangelho a respeito dessa confusão, que está dessa cegueira espiritual na mente, desse que nós precisamos salvar. Diz assim, ó, e até hoje, olha o que diz o apóstolo Paulo, e esse hoje de Paulo, não foi só no tempo dele não, abençoado, porque as mesmas coisas que ele via, que aconteceu lá, para ele falar até hoje, são as mesmas que acontecem hoje. As mesmas coisas, batismo, santa ceia, jejum, então indo para o monte, imposição de mãos, unção com óleo, todas essas coisas aconteciam lá no tempo de Paulo, e Paulo já falava que eles estavam perdidos, precisavam se salvar na mente. Então ele diz aqui, ó, até hoje, então nós podemos falar que até hoje, quando é lido, quando é praticado Moisés, o crente está perdido. Por quê? Vamos repetir, o fim da lei é Cristo, acabou. O véu está posto sobre o coração deles. E, imagina, coloque um véu na frente do seu rosto, um pano, e vá andar pela rua. Você está completamente perdido, não vai saber para onde você vai. E é dessa maneira, abençoado, que vivem os santos, nossos irmãos, os crentes lá da religião. E é a esses que nós estamos aqui para salvar. E veja bem, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria. Quando nós falamos aqui salvar esses irmãos, não estamos falando que nós somos melhores do que ele, não. Não é isso não, por favor, abençoados. Nós estamos falando aqui que nós fomos salvos aqui da mesma maneira na nossa mente, e agora o nosso trabalho é salvar esses crentes. Lembra do apóstolo Paulo? Antes dele ser salvo, o que ele fazia? Ele era um terror, né? Matava até mulher grávida, ele acabava por zelo lá da religião. Mas quando ele foi salvo, quando aqui a mente dele, ele entendeu a revelação do Evangelho da graça de Deus, aí então ele passou a trabalhar para salvar os crentes. E esse também é o nosso trabalho. Nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, abençoados. Nos vemos numa posição até inferior dos nossos irmãos. Mas é necessário salvar esses abençoados. É necessário que eles entendam. E veja bem, aqui uma outra loucura também aqui, que a religião, que o Evangelho nos apresenta. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que olha só, leia na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, anote, diz assim, ó, que com uma só oferta, o próprio Deus nos fez perfeitos para sempre. Olha, perfeito para sempre. E essa perfeição foi feita com o sacrifício de Cristo ali na cruz. Para você que está aqui chegando hoje, talvez não conheça bem o Evangelho da graça de Deus, veja bem, essa perfeição foi feita pela oferta de Cristo ali na cruz, e foi uma perfeição para o nosso espírito.
Ele aqui não está falando da nossa carne, está falando do nosso espírito. Você é perfeito com uma só oferta. Aí, aqui, ó. Essa é a salvação que nós queremos levar para os santos. Sabe por quê, abençoados, que é no espírito? Por causa da carne, por causa desse gênero carne, você não vai conseguir se ver perfeito. Aí nós temos que explicar o que diz o Evangelho da Graça de Deus, porque você não é a carne, você é o Espírito perfeito, que foi aperfeiçoado por Deus, que Deus colocou dentro desse corpo de carne, mas que por causa dessa carne aqui, você não se vê perfeito. E somente a loucura do Evangelho, a pregação, a sabedoria de Deus é que vai te salvar dessa mentira. Vai deixar você transpassar, vai ultrapassar essa carne e você vai se ver perfeito aqui. Mas é necessário você entender o Evangelho da graça de Deus. Então, você precisa, abençoado, de uma informação. Veja quantas informações nós já passamos aqui para você. Já falamos aqui para te salvar coisas que nós fazíamos errado, porque eu também fazia, mas quando a informação chegou aqui na nossa mente, tudo mudou. Tudo foi transformado. Você precisa dessa informação para salvar a sua mente, abençoado. Salvar aqui, ó, isso é muito sério. Nós repetimos sempre aqui as mesmas coisas, porque isso é de uma seriedade muito grande. 2 Coríntios capítulo 4, olha só o que diz aí. 2 Coríntios, o capítulo é o 4, o versículo é o 7. Veja só o que diz o apóstolo Paulo aí. Temos, olha só, o que ele diz? Temos. Não é que você vai ter. Você precisa entender aqui uma coisa, que a religião joga tudo para o futuro. Se Deus quiser, se Deus fizer, se eu conseguir, quando... Olha o que diz o Evangelho. Temos, agora, você está aí me ouvindo, se está sentado, está deitado, não sei como é que você está, nesse momento agora, você temos, porém, o quê? Este tesouro. Então você já viu que não está falando desse corpo de carne. Porque o corpo de carne para nada aproveita. Está escrito, não é isso? Temos este tesouro em vasos de barro. Entenda, o tesouro é o espírito, onde está o conhecimento, e o vaso de barro. Esse corpo aqui, não precisa nem te falar porque ele é de barro, não é isso? Porque quebra com uma facilidade incrível. Para quê? Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. A excelência do poder, abençoado, é da sabedoria de Deus, é do conhecimento aqui, ó, que está aqui, ó, na nossa mente, e não de nós. Não pode ser de nós. Você é um tesouro dentro de um vaso de barro. Você é um espírito aqui dentro, aqui, perfeito. Você não é esse corpo aqui de barro. Porque se você achar que você é um corpo de barro, você nunca vai se ver perfeito, como diz o Evangelho. Então é necessário você entender um conhecimento na sua mente. Mas a religião, o problema todo é a religião, não é isso? Não, olha, deixa eu te falar, não é que nós não gostamos da religião, é que a religião ela fala tudo o contrário do Evangelho da graça de Deus. A religião, ela te mostra em carne. Você chegar na religião, ele vai, porque eu sou assim, porque aconteceu isso, é tudo abençoado, segundo a carne. A religião, ela só te mostra em carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, olha o que diz. Porque o amor de Cristo, a sabedoria de Deus, nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso aí fica bem simples de entender. Se um morreu por todos, foi um representante, logo todos morremos. Ele, falando de Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, assim que, depois que você entendeu o versículo 14 e versículo 15, diz o 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E aí vem a bomba. Mesmo se você tenha conhecido a Cristo segundo a carne, agora, abençoado, você não conhece mais. A religião, ela só te apresenta segundo a carne. Ela sempre te mostra, quer que você se veja em carne. Mas o Evangelho diz aqui, ó, que esse conhecimento nos informa que não é segundo a carne. Porque a religião, eu passei lá, a religião ela te mostra sempre os seus defeitos. Você quer saber dos seus defeitos? Entra aí numa religião. Vão te apontar um por um. Eu apontei e muitos me apontaram. E ensina que você pode deixar esses desejos, sabe?
essas vontades que volta e meia te aparecem, essas coisas, aquelas coisas que você fazia. A religião diz que eu posso acabar com esses desejos. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que os desejos da carne, as obras da carne, são conhecidos e são manifestos. Elas sempre vão estar aí na sua carne. Isso aí não pode ser tirado. O desejo, sabe, aquele dia que você viu na televisão aquela cerveja bem geladinha e a sua garganta ardeu, não é isso? Esse desejo não vai. Mas veja bem, quando você é salvo na mente, quando você conhece a sua posição em Cristo Jesus, as situações ela continuam. Porque, abençoado, olha, o Evangelho não tira os seus defeitos da sua carne, não tira não. Mas a loucura é que o Evangelho te ensina a tratar com essas debilidades. Tem abençoados, né, que fumam e não para de fumar, não para de beber e tem muita vontade. A única maneira de você controlar esses desejos, abençoado, é através do Evangelho. Você conhecendo a sua posição em Cristo Jesus. Você sabendo que você é um santo, entendendo que você é um perfeito. Como é que um santo, um perfeito, você entendendo, vai entrar numa obra de prostituição, por exemplo? Como é que você, entendendo que você é um filho de Deus, olha bem, como você entendendo que você é um filho de Deus, você vai se arriscar a tirar a vida de uma pessoa? Como é que você, entendendo que o seu nome está escrito lá no livro da vida e que nada pode mudar isso, você vai querer roubar alguém? Ô abençoado! Essa informação que tem que chegar na mente dos crentes para que eles possam se salvar e entender que eles não são essa carne. Você é o Espírito. E veja bem, te salva o Evangelho, ele te salva de uma consciência de pecado. Olha, porque quando nós falamos aqui, nós não temos pecado. E isso aqui não temos mesmo. Porque quando você faz alguma coisa, quando você pratica alguma coisa, aquilo não é um pecado, é uma obra da carne. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que você plantou, você vai colher. Agora, a consciência que você está mal com Deus, a consciência de pecado, esse é o Evangelho, saca de você. Mas também te bota o conhecimento de que tudo que você planta, quem é que vai colher? Sou eu? Não, eu vou colher o que eu plantar. Você vai colher aquilo que você plantar. Mas pecado, dizer pecador, a consciência, não, eu estou em pecado diante de Deus. Essa o Evangelho vai te tirar, porque Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz, o que você planta, isso sim você vai colher. A religião, o interessante da religião é que a proposta que ela faz para os crentes é santificar a sua carne. Olha, meu irmão, venha para cá, vamos fazer aqui uma reunião de consagração, nós vamos ungir a sua testa, passar um óleo na sua testa, você faz algumas novenas, você faz algumas rezas, acende aí meia dúzia de vela, que a sua carne vai melhorar. Vai não, abençoado, não vai. A nossa carne, ela é gênero má. Maldade está aqui. Essa foi a intenção de Deus quando nos fez participar de carne e sangue. Porque o bem já está no nosso espírito. Isso já nós trouxemos lá do nosso Pai, o bem no espírito. Agora, quando nós passamos nessa carne má, foi para conhecer o mal. Essa foi a intenção de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 7, para você que quer ir santificar a sua carne e dizer, não, a minha carne é boa, 8, 7, diz assim o apóstolo Paulo, 8, 7. Portanto, a vontade da carne, olha só, a vontade da carne, esses desejos que volta e meia aparecem de prostituição, de obras da lei lá que tem que fazer, que tem que pagar o preço, diz aqui, portanto, a vontade da carne é inimizade contra Deus. Inimizade, não existe amizade entre a vontade da sua carne com a vontade de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, não é, e mais, em verdade, não pode ser. De maneira nenhuma, abençoado, vai haver comunhão entre os desejos da carne, essas maldades que se faz, com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus. O Evangelho, abençoado, é a informação que vai fazer você ensinar a tratar com a sua carne. Você tem umas debilidades, porque eu também tenho, sinto aqui umas vontades.
Como é que eu vou fazer? Procurar um médico, procura um psicólogo, procura um neuro aí, ou qualquer coisa parecida desses aí. Mas o que vai te ensinar a tratar com a sua carne é o Evangelho da Graça, abençoado. O Evangelho que nos ensina, que nos educa, que nos dá uma boa formação, que revela a nossa verdadeira posição. Porque os abençoados estão perdidos, não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui, e muito menos sabem para onde vão. Assim que acontece com a religião. Salvos no Espírito, você é abençoado. Veja bem, salvo no Espírito, você agora precisa da salvação na mente. Por isso que Paulo diz, salvando os crentes. Porque o crente, ele é salvo no Espírito. Aonde você estiver, passe o que passe, aconteça o que aconteça. Agora, na mente, aí é que você precisa de uma informação, de um conhecimento. E essa informação e esse conhecimento é o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus, que vai salvar a sua mente no conhecimento. Não fique aí pensando que você é essa carne. Não, pessoal. Leia, estude, ouça, porque a fé, o entendimento vem pelo ouvir. Você, abençoado, você é salvo no Espírito. Mas a sua carne, ela precisa, sua mente precisa aí de uma salvação para você entender quem você é. Você entende que não tem diabo. É uma coisa bem excelente, abençoado. Não existe diabo, porque uma das covardias, eu diria assim, uma covardia da religião é dizer que o culpado pelos nossos erros, culpado por tudo que nós fazemos de errado, pelas vontades que nós temos, é o diabo. Olha só, você tá parado e dá vontade de beber, você bebe, não, foi o diabo que me fez beber. E você se entra numa obra de adultério e diz, não, foi o diabo que me levou a adulterar. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que o diabo já foi destruído. E deixa eu te falar outra coisa mais séria. Nunca existiu um espírito, um ser, né, chamado... Não, isso é um gênero. Isso aqui era a lei de Moisés que nos acusava. E essa já foi destruída. Já acabou, abençoado. Porque a nossa carne, ela é por natureza viciada. Ela é viciada, abençoado. Não adianta você achar, não, olha, eu nunca bebi, eu nunca fui chegado a bebida com álcool, né? Mas se eu começar a beber um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco eu estou um tremendo alcoólatra. Porque a carne, ela tem essa tendência de vícios. Então, e para você frear isso aí, só o Evangelho da Graça, você conhecendo a sua verdadeira posição. Não adianta, de outra maneira, você vai conseguir fazer isso. Quando você entender que você não é esses vícios, você não é essa vontade que você sente, você é o Espírito onde Deus habita aqui, ó. Aí sim você vai começar, né, a controlar, botar um freio nesse carro aí chamado carne, que quer te levar para a destruição, quer te levar para os piores lugares. Vamos aqui a Romanos, já estamos bem aqui acelerados, Romanos capítulo 10, avança um pouquinho aí, no versículo 8, diz assim, ó, 10 e 8. O 8 diz assim, ó, mas que diz, veja o que diz aqui, ó, mas diz, a palavra está junto de ti, aonde? Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, está na sua boca, abençoado. O que está na sua boca? É uma palavra de confissão, o que você confessa. Esta palavra do Evangelho tem que estar na sua boca, o que você confessa. Sou um abençoado. Por isso que aqui nós sempre falamos abençoado. Nós nunca vamos falar o contrário disso, porque a palavra é a loucura do Evangelho. Nós não falamos Deus te abençoe, porque isso aí é o linguajar da lei de Moisés. O nosso vocabulário, a nossa palavra é segundo o Evangelho da Graça. Somos abençoados, é o que você confessa, a palavra que está na sua boca e no seu coração, aquilo que você crê. O que é que você crê? Você crê que é um maldito ou você crê que é um abençoado? Creia, abençoado, você é um abençoado, porque está escrito, salve a sua mente dessa mentira. Uma palavra de fé que nos salva. Agora, se você se mete embaixo das palavras de obra, você vai continuar a viver uma vida de perdido. Não, abençoado. Confesse o que está escrito. E diz aqui no versículo 9. Versículo 9 diz assim, a saber, se com tua boca, confessares ao Senhor Jesus, qual Senhor Jesus? Jesus de Nazaré? Não, abençoado. O Cristo ressuscitado. E em teu coração, aqui, ó, na tua mente, que precisa estar salva,
Porque se não tiver salvo de acordo com o Evangelho, você vai falar besteira. Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Será salvo. Salvo de quê? Da salvação do Espírito? Claro que não, abençoado. Será salvo, porque no Espírito você já é salvo. Vai ser salvo no teu conhecimento, vai ser salvo na sua mente, salvo das situações da sua mente, salvo com um entendimento. O que nos salva hoje, abençoado, não é a morte de Cristo, não é o nome no livro da vida, porque isso tudo Deus já fez e fez de maneira perfeita. Você nunca, de maneira nenhuma, vai se perder no Espírito. Agora, na carne, quantos crentes que nós estamos vendo aí andando perdido, fazendo coisas aí que, nossa, eu tô assim, não é possível que esse seja um filho de Deus, mas é. Por que ele está fazendo aquelas coisas? Porque está perdido ali na sua mente. E o versículo 10 diz assim, ó, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, não é isso? Com a mente, com o espírito, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração, com a mente, é o espírito. Mas isso, abençoado, não vem de vós. O que você crê no teu espírito não vem de vós. É um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça nós fomos salvos e é um dom de Deus. Você crê aqui no teu espírito, é um dom de Deus. Agora, e com a boca se confessa para a salvação diária, para as situações. O dom já está em você. Isso aí não vai mudar. O dom de Deus já está em você. Agora você precisa entender o evangelho da graça de Deus para com a sua boca ter uma boa confissão. Imagina um filho de Deus falando, eu sou pobre, nu e miserável. Aonde que isso é uma confissão de um filho de Deus? Um herdeiro de Deus que tem o nome escrito no livro da vida? Então você precisa salvar a sua mente, conhecer o evangelho da graça de Deus. E o versículo 11 diz assim, ó, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, em Cristo ressuscitado, não será o quê? Confundido. Aquele que crê em Cristo, aquele que entende, aquele que tem a mente salva, não será confundido. A religião, ela vão conhecer o Senhor, estão perdidos na mente. Não conhece o Senhor a religião. Se você conversar com os abençoados aí da religião, nenhum deles, podemos falar aqui porque nós experimentamos isso, não conhece o Senhor, estão com a mente perdida, completamente perdida. Mas olha só, por exemplo, eu pensava, quando estava lá, eu pensava que era um pecador. Imagina, isso é conhecer o Senhor? Isso é conhecer a Deus? De maneira nenhuma, abençoado. Agora, o Evangelho, o conhecimento, a loucura de Deus me salvou. Porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que Deus mesmo aniquilou o pecado. Ele pagou o preço, acabou com a lei. Acabou, abençoado. Eu estava perdido aqui na minha mente, mas o Evangelho da graça nos salvou. E mais, nós nunca, veja bem, nós nunca fomos pecadores. Olha aonde é que você estava metido. Olha a perdição que estava na sua mente. Você pensava que era um pecador e pagava um preço por isso. E você nunca foi pecador. Nós já nascemos abençoados depois que Cristo fez a reconciliação. Depois da morte de Cristo. Depois do fim da lei. Quando você nasceu, quando eu nasci, o pecado já não existia mais. Deus já não considerava pecado de ninguém. E nós nem pela lei passamos. A lei nem foi dada para nós, foi dada para o povo judeu. Nunca estivemos debaixo da lei que apontava os pecados. Romanos capítulo 2, versículo 14, diz que para o gentio, Romanos capítulo 2, versículo 14, diz que para o gentio, que somos nós, nunca foi dado lei de Moisés. E era a lei que apontava o pecado, então como é que alguém poderia chamar você de pecador? Se não tinha lei para te apontar. Salve aí a sua mente disso, abençoado. Não se meta debaixo desses homens que ficam te apontando que você está em pecado. Salvação para o crente. Salvação para o crente. Mas na mente, não é nas obras, não é no esforço, não é você fazendo, não é salvação eterna. Porque essa, Deus mesmo já fez. Salvação que vem com o conhecimento da verdade. Não é isso? Existem muitos lugares por aí, chamados igrejas evangélicas, que dizem que pregam a verdade, mas te apresentam em pecado, diz que você pode ir para o inferno, diz que você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus,
E isso o evangelho não faz. E com essas informações, com essas mentiras, a sua mente está perdida, abençoado. Você não sabe quem você é. A mentira da religião aprisiona os filhos de Deus. Você quer ver um filho de Deus preso? É só ir na religião. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer aqui, não pode falar, não pode cá. Por quê? Senão vai deixar de ser filho de Deus. A religião aprisiona, mantém os filhos em corrente. Tem até lá culto, né? Culto de corrente. Vem aqui fazer uma corrente, vem aqui fazer um propósito. Isso só traz prisão aqui, ó, para a sua mente. Você precisa se salvar dessas coisas. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, ele disse uma frase bem conhecida, nossa, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos fareis livres. Na mente. Era isso que Jesus está falando, que a verdade iria nos libertar na mente, porque a liberdade do Espírito, isso ele já tinha conseguido e iria morrer ali na cruz para pagar um preço. A verdade é o evangelho da graça de Deus. Quando ele disse, conhecereis a verdade, ele estava falando da verdade do evangelho da graça de Deus, que iria ser explicado com o apóstolo Paulo alguns anos depois. Ele mesmo disse, né, gostaria de falar a verdade, mas no momento não o posso fazer. Porque ó, ele estava preso ali naquele tempo, preso entre aspas, não é isso? Porque ele estava preso no pacto que ele mesmo estabeleceu. A verdade é o evangelho da graça que foi escrito pelo o apóstolo Paulo, não foi por um outro apóstolo. Abençoados, se submeta a sua mente aí, ó, ao evangelho da graça, porque é a única coisa, a única maneira que pode te salvar. Olha, nós vemos aí, infelizmente, até vemos abençoados aí muito ricos financeiramente, abençoados que têm tudo do bom e do melhor, e de uma hora para outra, você vê esses abençoados tirando a própria vida, ou fazendo coisas que você olha assim, como pode ser abençoado com tanta coisa? Porque não é o externo. A salvação não é no externo, aqui, ó, é no interno, é dentro da sua mente. Aqui o conhecimento, porque nós sempre aqui falamos, né, que a riqueza de um homem não está no bolso. É bom ter muito dinheiro no bolso, abençoado. É uma coisa muito bom, abre muitas portas, fazemos muitas coisas com dinheiro no bolso. Mas se essa riqueza não tiver aqui, ó, na tua mente, você está perdido. Você não vai chegar a lugar nenhum. É necessário você conhecer a tua posição em Cristo Jesus. É necessário você saber quem você é. Ser rico aqui, ó. E riqueza aqui na mente, só com o evangelho da graça de Deus. Somente com o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. De outra maneira, você pode ser o homem mais rico do mundo financeiramente. Mas se não tiver a salvação da mente, abençoado, não vai. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que estão rindo, estão felizes e coisa e tal, e de repente acabou. Agora, quem garante que aqui na mente ele era um rico? Não era rico no bolso. Nós vemos casos e casos acontecendo aí, abençoados cantores famosos que se entregam a sua vida para as drogas, se entregam as suas vidas para a bebida. Um tempo atrás, um abençoado muito famoso da televisão, com mais ou menos 80 anos, amarrou uma corda no pescoço e se pendurou lá, se matou e disse que a vida não fazia sentido, por isso que ele tirou a própria vida. Como abençoado que a vida não tem sentido, ó, estava perdido na mente. E é esses que nós precisamos salvar, que pensam que a vida não faz sentido, que não precisa estar aqui, não sabe o propósito de estarem aqui. Falta uma salvação na mente, o conhecimento do evangelho da graça de Deus. E esse era o trabalho do apóstolo Paulo lá antes, e hoje é o nosso trabalho aqui, salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque em meio a uma pandemia que está aí, você falar que aquele abençoado é um curado, é um santo, é um perfeito, ou abençoado só com a loucura do evangelho, com conhecimento aqui, ó. Santo, perfeito, com uma só oferta para sempre. Essa que é a loucura do evangelho da graça de Deus. Olhar para mim segundo a carne e falar que eu sou perfeito, só com a loucura do evangelho, abençoado. Aqui, ó, com a mente salva, perfeita. Não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito de Deus que habita em nós, no nosso espírito. Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui, ó, no versículo 17. Olha o que ele diz, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê.
Olha aqui como é que é importante salvar a mente de um crente. Vos dê em seu conhecimento. Não é nas suas obras, não é no fazer. Em seu conhecimento, o espírito, o comportamento de sabedoria e de revelação. E esse conhecimento, essa sabedoria, essa revelação, abençoado, está de Romanos até Hebreus. Falamos já umas 10 ou 20 vezes e vamos falar mais 50. O conhecimento, a revelação, o que salva a tua mente está de Romanos até Hebreus. É bom você conhecer a Bíblia toda, mas o que vai te salvar é o Evangelho da graça de Deus, o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo e foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. E o versículo 18, que é a nossa oração, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aonde está o entendimento? Aqui dentro, os olhos estão aqui dentro do entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Se os teus olhos, se Deus não iluminar os teus olhos, se não chegar esse conhecimento aqui no teu entendimento, você nunca, veja bem, nos arriscamos, falamos com 100% de certeza, você nunca vai saber quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Não vai saber, abençoado. Você vai viver 100, 200 anos aqui sem saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, não vai saber nada. Por quê? Os seus olhos, o teu conhecimento está perdido. Por isso que é necessário que você se submeta a sua mente ao conhecimento da graça de Deus, porque é a única maneira de você se salvar. E a nossa oração é para que sejamos livres também na mente, porque no Espírito, abençoado, isso aí já nascemos salvos e livres. E terminamos aqui, ó, em Gálatas, nosso último verso. Gálatas 5:1, para você entender isso aqui bem, ó, diz assim, ó: estás, pois, firmes na liberdade. Olha, isso aqui só com a mente, né, perfeita. Ó. Pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Só com a mente salva para entender, não é isso? E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte para as obras, porque você, ó, é livre, a sua mente é livre. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido, que você tenha crescido aí no conhecimento da graça. Se é uma palavra que você já conhecia, eu recebo que você já conhecia, já entendia, vai te fazer mais feliz ainda. E aproveite a oportunidade para compartilhar essa mensagem, esse conhecimento, com outros irmãos, para que eles possam entender, possam ser libertos também aqui da mente, da mesma maneira que nós fomos, os nossos irmãos também sejam. E também aproveite aí e se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos ajude aí a fazer com que essa palavra corra e seja glorificada. Como nós anunciamos aqui no começo, no início da nossa reunião, na nossa próxima reunião, o assunto que irá nos trazer aqui, o assunto do Evangelho, sempre é o Evangelho, a graça de Deus, mas o tema será: do inferno ninguém pode se salvar. Olha, calma, fique tranquilo que nós vamos falar a respeito, mostrar isso aqui a respeito, à luz do Evangelho, porque é o que nos salva, porque o que existe de abençoados é abençoado, com medo de ir para o inferno, crente com medo de ir para o inferno. Isso é uma coisa assim, tremenda, e precisa salvar a mente desses abençoados, porque o que nós estamos falando aqui não é uma pergunta, nós estamos fazendo aqui uma afirmação. Do inferno ninguém pode se salvar, nem eu, nem você, não pode. Isso nós vamos falar a respeito, à luz do Evangelho da graça de Deus. Abençoados, receba que hoje já é a nossa melhor semana, hoje é o nosso melhor dia, o mês já está aí se encerrando, terminando. Eu recebo que o mês que está aí por chegar seja o melhor mês da nossa vida, que Deus mesmo manifeste na nossa vida tudo que Ele já nos deu, não é que vai te dar, já nos deu. Abençoados, tudo está bem, melhor semana, muito obrigado pela sua audiência e nos ajude compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Abençoados com todas as bênçãos.